Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos em física, hoje nós vamos ver dois conceitos, trabalho e potência. Vamos lá? Então, o conceito de trabalho está relacionado aí, né, na física, com deslocamento e aplicação de uma força. Então, quando uma força realiza aí, né, é aplicada e ela realiza um deslocamento, ou ela causa um deslocamento, provoca um deslocamento, essa força, então, realiza um trabalho. Esse deslocamento também pode ser analisado como uma deformação. Se uma força causar uma deformação, ela também está realizando trabalho na física. Trabalho, né, é uma ação, uma tarefa, que a gente vai analisar aqui por conta do deslocamento ou pela deformação causado por uma força. É uma forma de energia também, então nós vamos relacionar o trabalho com a energia cinética, né, que é a energia que vem de movimento e são os movimentos que causam aí mudanças de posição e de deslocamento. Então, em muitas situações, vocês vão ver essa associação entre trabalho e energia cinética. Quando a gente observa aqui a figura, nós temos, né, uma pessoa aqui, né, empurrando um armário. E a força que ela está fazendo neste armário está provocando o deslocamento do armário. Então, nós temos aqui a realização de um trabalho, né? Se a gente faz uma força e essa força não causa um deslocamento, por exemplo, se eu não conseguisse deslocar esse armário, o trabalho não é realizado, né? Eu não estou realizando um trabalho a partir dessa força, da aplicação dessa força. Então, nós não temos realização de trabalho sem deslocamento. O trabalho ali, por mais que exista uma força, não existe. E aí, a gente vai ver a expressão para o trabalho, né? Trabalho, então, é uma força aí que causa um deslocamento, né? Então, é a ação de uma força ao causar um deslocamento ou uma deformação. Então, vai ser aí a multiplicação da força pelo deslocamento. A força está em newtons e o deslocamento está em metros. Se a gente observar, newtons quer dizer quilograma, metros por segundo ao quadrado. E quando ele junta aqui com o deslocamento, com a unidade de metros do deslocamento, vai ficar quilograma, metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E essa unidade, quilograma, metro quadrado e segundo quadrado, é uma unidade que a gente já conhece aí, que é a unidade de Joule, que a gente viu lá na energia. Por isso que o trabalho pode estar relacionado aí com uma forma de energia. Então, aqui nós temos no Sistema Internacional de Medidas o trabalho sendo sempre apresentado na unidade de joules. Então, vamos ver um exemplo, ó. Aqui ele fala assim, um bloco de 2 kg é puxado com velocidade constante por uma distância de 4 metros, então aqui está o nosso deslocamento, em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons. Calcule o trabalho realizado por essa força ao puxar o bloco na horizontal. Então, o trabalho, né? Essa letrinha aqui é a letrinha grega conhecida como tal, que representa o trabalho, mas você pode usar a letrinha T também, tá bom? Vai ser a força vezes o deslocamento. Então, esse trabalho aí vai ser a força de 7 newtons vezes o deslocamento de 4 metros, que vai dar, então, 28 joules. Ok? Nós vamos, então, para um segundo exemplo. Ó. Ele fala assim, um garoto realiza um trabalho de 75 joules para empurrar uma caixa por 3 metros. Nessas condições, determine o valor da força feita pelo garoto. Então, ele quer saber a força, ele deu o trabalho e deu o deslocamento para a gente. Então, vamos lá, né? Ó, trabalho é força vezes deslocamento. O trabalho é de 75. A força é o que a gente quer descobrir. E aqui vai ser 3. Vou passar o 3 dividindo, ó. Então, a força vai ficar 75 dividido por 3, que vai dar, então, 25
newtons de força. Então, tanto em situações onde ele pede o trabalho ou situações que ele pede para a gente achar o deslocamento ou a força, nós conseguimos com a aplicação da fórmula aí, né, de trabalho, lembrando que o trabalho é essa força que causa um deslocamento ou uma deformação, então vai ser a relação direta, né, a força vezes o deslocamento. Não se esqueça que a medida de trabalho sempre vai ser em joules, né, quando todas as nossas grandezas estão no Sistema Internacional de Medidas. Para a força, o Sistema Internacional de Medidas, a medida é em newtons, e para deslocamento ou algum tipo de deformação, sempre em metros. Então, vamos para mais um exemplo. Ele fala assim, ó. Na figura abaixo, um cavalo puxa a carroça com uma força horizontal de 1 vezes 10 ao quadrado. Então, aqui tem 100 newtons, né, de força. Mas o mesmo não consegue tirá-la do lugar devido ao entrave com uma pedra. Ele ficou preso numa pedra aqui. Qual o trabalho da força do cavalo sobre a carroça? Bom, nós já sabemos que o trabalho, ele acontece aí, né, quando uma força causa um deslocamento. Se ele não conseguiu sair do lugar por conta do entrave com a pedra, qual vai ser esse trabalho, né? Se a gente não tem deslocamento, o deslocamento aqui é zero, não houve deslocamento. Então, se eu pegar aqui e substituir a nossa força, ó, mesmo a força tendo sido de 100 newtons, quando a gente multiplica aí pelo deslocamento, já que não houve deslocamento, né? Esse trabalho aqui vai dar zero. Então, não houve, neste caso, a realização de um trabalho, uma vez que a força que foi aplicada ali não causou um deslocamento nem uma deformação. O fato do cavalo não ter conseguido, né, tirar a carroça do lugar faz com que a gente tenha aí, né, uma condição onde a força aplicada não realizou o trabalho. E aí a gente vai ver o conceito de potência, né? A potência é a quantidade de trabalho que é realizado por uma unidade de tempo. Quanto mais trabalho eu realizo num curto espaço de tempo, maior a potência aí que eu estou desenvolvendo, né? Então, quando a gente pensa em potência, então a potência é o trabalho dividido pelo tempo. No Sistema Internacional de Medidas, a gente vai usar o trabalho, né? A gente já viu, sempre em joules. E o tempo, a gente sempre vai usar aí em segundos. Então, nós temos aqui a unidade de joules por segundo, que é a unidade conhecida como watts. Então, o watt, né, ele significa aí a unidade de joules por segundo. Então, o nosso trabalho precisa estar em joule e o nosso tempo precisa estar em segundos. E a gente vai identificar aqui pela letrinha W. Toda vez que aparecer W, então, eu estou falando de watts, né, ou de watt, e eu estou trazendo aí um dado sobre a potência. Vamos ver um exemplo. Então, ele fala assim, ó. Uma força de 10 newtons age sobre um corpo, fazendo com que ele realize um deslocamento de 5 metros em 20 segundos. Determine a potência desenvolvida por essa força. Então, pela definição de potência vai ser aí o trabalho dividido pelo tempo. A gente já sabe que aqui para calcular a potência a gente precisa do trabalho. E o trabalho é a força vezes o deslocamento. Nesse caso aqui, ele não deu trabalho calculado. Então, a gente vai calcular primeiro o trabalho e depois voltar na fórmula de potência. Então, aqui, ó, a força foi de 10 newtons e o deslocamento foi de 5 metros. Então, aqui vai dar um trabalho de 50 joules. Aí, eu volto aqui na expressão da potência para substituir o trabalho que nós encontramos. O trabalho, então, foi de 50. O intervalo de tempo aí foi de 20 segundos, já está na unidade que a gente precisa. A gente vai fazer essa continha, ó. Vai dar 2,5 watts. Ok? Então, sempre que a gente precisar calcular a potência é a quantidade de trabalho realizado por uma força num determinado intervalo de tempo. A gente vai precisar desse trabalho aí, né, em joules e desse tempo em segundos para que a nossa potência saia, então, na unidade de watts. Então, vamos para o próximo exemplo.
Aqui a gente tem mais um exemplo, ó. Ele fala assim, uma dona de casa tira um saco de açúcar de 5 quilos do chão e coloca em 4 segundos no armário a uma altura de 2 metros. Qual a potência desenvolvida aí pela dona de casa? Primeiro a gente precisa saber qual é a força que ela precisa para pegar esse saco aqui de 5 quilos. Se a gente tem aqui uma massa, a força que está envolvida aqui é a força peso. Então, eu preciso, né, realizar uma força aí, que é a força peso suficiente para erguer esse saco de açúcar. Então, primeiro a gente vai calcular a força peso, ó. Então, a força peso que ela vai precisar fazer vai ser a massa vezes a gravidade. Lembrando que a gente vai usar aqui a gravidade valendo 10, né? Então, a minha massa é 5, a gravidade valendo 10 aqui. Essa força-peso vai dar 50 newtons. Pronto, temos a força. Agora, a gente precisa saber qual foi o deslocamento para a gente calcular o trabalho. Então, ó, o deslocamento foi por 2 metros. Ela ergueu o pacote de açúcar por 2 metros. Então, o trabalho aqui vai ser a força, que nesse caso é a força-peso, vezes o deslocamento. Então, nesse caso aí, a gente tem uma força-peso, né? E esse deslocamento é a nossa altura. Então, a força-peso vai ser 50 newtons. E a nossa altura aí, que foi o deslocamento, foi de 2 metros. Então, aqui vai dar de 100 joules. E agora, por fim, a gente consegue, então, calcular a potência, né? Qual foi a potência que ela desenvolveu aí para erguer por 2 metros um pacote de açúcar de 5 quilos. 5 quilos. Então, vamos lá, ó. A potência vai ser igual o trabalho dividido aí pelo tempo. Lembrando que o trabalho tem que estar em joules e o tempo em segundos para que essa potência saia em watts. Então, aqui vai ser 100. Já está tudo nas unidades que a gente precisa, né? Dividido por 4. Aqui, então, vai dar uma potência de 25 watts. Ok? Então, vamos para mais um exemplo de potência, né? Ele fala assim, ó. Que potência o motor de um guindaste precisa ter para erguer um caixote de 200 quilos até uma altura de 12 metros em 1 minuto? Então, ó, toma cuidado, que aqui a gente vai precisar transformar minuto em segundo, né? Então, primeiro, ele vai erguer aqui uma caixa, né? É um caixote que tem uma força-peso aqui, de acordo com essa massa de 200 quilos. Então, a força que ele vai ter que fazer é referente a essa massa aqui. Então, vai ser massa vezes a gravidade. A gente vai usar a gravidade valendo 10. Então, vai ser 200 vezes 10. Essa força-peso aqui vai ser de 2.000 newtons. Aqui. Aí, agora, a gente já tem a força, a gente já tem o deslocamento, dá pra gente calcular o trabalho. Então, o trabalho é a força-peso que ele fez aí, vezes o deslocamento, que é a altura que ele vai erguer esse caixote. Então, aqui são 2.000 newtons, vezes 12 metros, então vai dar 24.000 joules. E agora, por fim, a gente calcula a potência, sabendo então, vou calcular a potência aqui, ó, que a potência é igual ao trabalho dividido pela variação de tempo, só que tem que tomar cuidado que esse tempo precisa estar em segundos para que a nossa potência saia em watts. Então, 1 minuto, vou pôr aqui em cima, ó, 1 minuto são 60 segundos. Então, a gente vai usar aí em segundos, né, os 60. Então, o trabalho que deu 24.000, vai aqui, ó, 24.000. Vai dividir aí por 60. Vou cortar um zero com outro zero aqui. Vai dar 2.400 dividido por 6, que vai dar 400 watts.
Então, tome aí um pouquinho de cuidado com as unidades de medidas, ok? E sempre você precisa do trabalho para calcular a potência. E para calcular o trabalho, você precisa da força. Então, os dados aí do exercício nos levam a esses caminhos, né? Primeiro, calculamos a força-peso. A partir dessa força-peso, a gente calculou o trabalho por conta desse deslocamento de 12 metros. E a partir desse trabalho, então, a gente calculou a potência. Bom, na aula de hoje nós falamos um pouquinho sobre o conceito de trabalho e o conceito de potência. São dois conceitos que caminham juntos e vão ser utilizados aí nas nossas análises de movimento, de como uma força interfere aí, né, para causar um deslocamento ou por quanto tempo uma força desenvolve um trabalho, né, que é analisada aí a sua potência. Os conceitos teóricos desta aula estão lá nas páginas 158 até a página 160. E nós vamos aí então ter como a tarefa os exercícios 2 e 3 da página 169. Façam com bastante carinho, com bastante atenção e a gente corrige na próxima aula. Um beijo, bons estudos, até a próxima e vamos acreditar que tudo vai dar certo porque já está dando certo, ok? Um beijão, fiquem com Deus. Até!